Certamente, o Salmo 18 é um salmo do Antigo Testamento da Bíblia, atribuído ao rei Davi. É um poema que celebra a libertação de Davi das mãos de seus inimigos e expressa sua gratidão a Deus por sua proteção e ajuda. O Salmo 18 pode ser dividido em várias seções. Havia um rei chamado Davi, conhecido por sua coragem e habilidade em liderar seu povo. Em um determinado momento de sua vida, ele se viu enfrentando uma situação de perigo iminente. Ele tinha inimigos poderosos que se levantaram contra ele, ameaçando sua vida e seu reino. Davi, em sua angústia, clamou a Deus por socorro. Ele se retirou para um lugar isolado, com voz fervorosa, dirigiu suas palavras a Deus. Ele começou louvando a Deus como sua rocha e fortaleza, reconhecendo que Deus era seu refúgio seguro. À medida que sua súplica continuava, Davi descrevia vividamente a intensidade da situação. Ele usava imagens poderosas, como terremotos e fumaça, para ilustrar o tumulto ao seu redor. Parecia que o mundo estava desmoronando, mas ele confiava em Deus como seu libertador. Então, algo incrível aconteceu. Deus respondeu ao clamor de Davi. Ele desceu do céu de maneira majestosa, com trovões e relâmpagos. Era como se a própria natureza estivesse respondendo à súplica de Davi. Deus agiu com poder e justiça. Davi falava sobre como Deus retribuiu seus inimigos de acordo com suas más ações. Ele enfatizou sua própria justiça e pureza diante de Deus, explicando por que Deus o protegeu. Era claro que Davi via essa intervenção divina como resultado de seu relacionamento com Deus e sua busca pela retidão. Ele louvou a justiça de Deus e destacou como aqueles que buscam Deus com sinceridade são recompensados por ele. Davi enfatizou que Deus era a lâmpada que iluminava seu caminho e o fazia avançar com confiança. E então veio a parte mais emocionante da história. Davi descreveu como Deus lhe deu força para derrotar seus inimigos. Com a ajuda sobrenatural de Deus, ele venceu reis e nações que se opuseram a ele. Era como se Deus estivesse lutando ao seu lado, protegendo e exaltando-o acima de todos os seus inimigos. A história do Salmo 18 termina com Davi expressando sua gratidão a Deus por suas misericórdias e graças. Ele reconheceu que era Deus quem o preparava para a batalha e lhe dava vitória sobre seus inimigos. Era um testemunho emocionante da fidelidade de Deus e de como ele era capaz de libertar seu povo do perigo. Esta história do Salmo 18 nos lembra da importância da confiança em Deus, mesmo nas situações mais difíceis, e como Ele é capaz de nos proteger e nos dar vitória quando clamamos a Ele com fé e devoção. É uma história de triunfo sobre as adversidades, com Deus como herói que resgata seu servo Davi. Depois desse incrível evento de vitória sobre seus inimigos, a notícia se espalhou rapidamente pelo reino de Davi. As pessoas testemunharam o poder de Deus em ação e se maravilharam com o que ele havia feito por seu rei. Davi, agora mais fortalecido em sua fé, continuou a governar com justiça e sabedoria. Ele sabia que Deus era sua rocha e refúgio, e essa convicção o guiou em todos os aspectos de seu reinado. O Salmo 18, com suas palavras de louvor e gratidão, tornou-se uma parte importante da tradição religiosa do povo de Davi. Eles o recitavam em momentos de agradecimento e também nos momentos de desafio, como uma lembrança de que Deus estava sempre ao seu lado, disposto a ouvir suas orações e intervir em seu favor. A história do Salmo 18 é uma história de fé, coragem e vitória. Ela inspirou gerações de crentes a confiarem em Deus em meio às dificuldades e acreditarem que Ele é um refúgio seguro em tempos de perigo. Essa história não apenas ressoou na vida de Davi e de seu povo, mas também continuou a inspirar e fortalecer aqueles que buscam Deus em todos os momentos da história. Assim, o Salmo 18 se tornou um testemunho duradouro da relação entre Deus e seu povo, uma história de como a fé pode superar obstáculos e de como o poder de Deus está sempre disponível para aqueles que o buscam com sinceridade e confiança. É uma história de triunfo espiritual que ecoa ao longo dos séculos.